Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor. Hans Christian Andersen, o imortal autor dinamarquês de contos de fadas e renomado poeta, nasceu em Odense no dia 2 de abril de 1805, numa família extremamente humilde. Ele era filho de um jovem sapateiro de 22 anos, casado com uma lavadeira mais velha que ele. Todos residiam em um pequeno quarto onde o pai estimulava as fantasias e o dom criativo do filho, a quem narrava as mais variadas histórias e permitiu que aprendesse a ler. Chegou até mesmo a lhe presentear com um providencial teatro de marionetes, com o qual o garoto desenvolvia seu conhecimento teatral, mergulhando inclusive no universo de Shakespeare. Quando o pai morreu em 1816, Hans teve de deixar seus estudos quando tinha somente 11 anos de idade, embora já demonstrasse sua inclinação para a literatura e o teatro. As dificuldades atravessadas por ele na infância lhe deram a oportunidade de amadurecer mais cedo e de ter uma clara percepção das barreiras sociais e da marcante diferença entre as várias esferas socioeconômicas vigentes em sua época na Dinamarca. Essa visão inspiraria posteriormente grande parte de suas narrativas infantis e adultas. Ao completar 14 anos, o futuro escritor deixou sua casa e partiu para Copenhague, capital de seu país, visando transformar-se em cantor de ópera. Lá entrou em contato com o diretor do Teatro Real, Jonas Collin, de quem se tornaria grande amigo. Essa amizade lhe valeu um ingresso nessa instituição, apesar de não ter passado nos testes vocais. Lá ele atua como ator e bailarino, além de compor diversas peças. Em 1828 ingressa na Universidade de Copenhague, quando então já havia lançado vários livros, atingindo a fama no âmbito mundial em 1835, ao publicar o seu livro O Improvisador. Sua obra é composta de romances, poemas e narrativas de viagens, mas tornou-se realmente célebre por seus contos de fadas, principalmente em um período no qual esse gênero era muito raro, com os quais editou 6 volumes, entre 1835 e 1872. Hans Christian Andersen morre em 1875 em Copenhague. De Hans Christian Andersen, O Anjo. Cada vez que uma criança morre, desce um anjo de Deus à terra, toma-a nos braços, abre as grandes asas brancas, voa sobre todos os lugares de que a criança gostou e colhe toda uma mão cheia de flores, que leva a Deus para aí florirem ainda mais bonitas do que na terra. O bom Deus aperta de encontro ao coração todas as flores, mas àquela que ele gosta mais dá um beijo. Então esta recebe voz e pode cantar juntamente na grande bem-aventurança. Tudo isso contava um anjo de Deus enquanto levava uma criança para o céu. A criança ouvia-o como num sonho, enquanto iam passando sobre jardins com lindas flores e lugares onde em vida brincara. Quais as flores que vamos colher e plantar no céu? Perguntou o anjo. Ali estava uma roseira esguia e magnífica, de mão malévola que lhe tinha quebrado o tronco, de modo que todos os ramos, cheios de botões grandes e meio abertos, pendiam murchos em volta. Pobre planta, disse a criança, leva-a para que possa vir a florir lá em cima junto de Deus. O anjo colheu-a, beijando a criança, e esta entreabriu os olhos. Colheram as admiráveis flores ricas, mas tomaram também o desprezado cravo de defunto e o amor perfeito selvagem. Agora temos flores, disse a criança, e o anjo assentiu com um aceno de cabeça, mas não voaram ainda para Deus. Era noite, tudo estava tranquilo. Ficaram na grande cidade. Pairavam numa das ruas mais estreitas onde havia montões de palha, cinzas e desperdícios. Tinha sido dia de despejo de lixo. Havia aí pedaços de pratos, fragmentos de estuque, trapos e velhas copas de chapéus, tudo o que não parecia bonito. O anjo apontou no meio de toda esta desordem para alguns cacos de um pote e para um torrão que tinha caído deste
e se mantinha junto às raízes de uma grande flor do campo, murcha, que não servia para nada, e por isso tinha sido lançada para a rua. Tomamos aquela, disse o anjo. Dir-te-ei porquê enquanto voamos. E assim voaram, e o anjo contou. Ali embaixo, na rua estreita, numa cave, morava um rapazinho pobre e doente. Desde pequenininho ele estava sempre de cama. Quando se sentia melhor, podia andar de um lado para o outro, dentro do quarto, amparado nas muletas. Nos dias de verão, os raios de sol penetravam por uma meia hora na entrada da cave, e quando o rapazinho se sentava aí, deixando que o sol quente brilhasse em si, olhando para o sangue rubro através dos dedos das mãos que punha diante do rosto, dizia: Hoje estive lá fora. Conhecia o bosque na sua bela verdura primaveril, apenas porque o filho do vizinho lhe trazia o primeiro ramo de faia que ele segurava por cima de sua cabeça, sonhando estar sobre as faias, onde o sol brilhava e os pássaros cantavam. Num dia de primavera, o rapaz do vizinho trouxe-lhe também flores do campo, e entre estas encontrava-se, por acaso, uma com raiz, que foi plantada num pote e colocada na janela junto à sua cama. A flor que foi plantada com mão feliz cresceu, criou novos rebentos e todos os anos dava suas flores. Tornou-se o mais belo jardim do rapazinho doente e o seu pequenino tesouro na terra. Regava-o, tratava-o e cuidava que recebesse todos os raios de sol, até o último, que penetravam pela janela baixa. E a própria flor crescia nos seus sonhos, pois para ele floria, espalhando o seu perfume e alegrando-lhe a vista. Para ela se volveu na morte quando nosso Senhor o chamou. Faz agora 1 ano que está junto de Deus. Também 1 ano esteve a flor esquecida na janela, murcha, e, portanto, no dia do despejo do lixo, foi lançada para a rua. É essa flor, a pobre flor murcha, que tomamos para o nosso ramo, pois essa flor deu mais alegria do que a flor mais rica num jardim de uma rainha. — Mas como sabes tudo isso? Perguntou a criança ao anjo que a levava para o céu. — Sei-o, disse o anjo. Era eu próprio o rapazinho doente que andava de muletas. Conheço bem a minha flor. E a criança abriu completamente os olhos e olhou para o belo rosto e jubiloso do anjo. Nesse momento estavam no céu de Deus, onde havia júbilo e bem-aventurança. E Deus apertou a criança de encontro ao coração, que logo recebeu asas, como do outro anjo, e com ele voou de mãos dadas. Então Deus abraçou todas as flores contra o coração, mas a pobre flor do campo, murcha, beijou-a e ela recebeu voz e cantou com todos os anjos que pairavam à volta de Deus, alguns bem perto, outros à volta destes, em grandes círculos, mais e mais longe, no infinito, mas todos igualmente felizes. Todos cantavam, pequenos e grandes, crianças abençoadas, assim como a pobre flor do campo, que jazira murcha, lançada ao lixo na desordem do dia de despejo, na rua estreita e sombria. Vocês ouviram O Anjo, de Hans Christian Andersen. Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fredel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.